na cadeira como filho de Davi. Ele reinará como Elohim, reunindo as nações de toda a terra, num reinado messiânico milenar. Essa nova fase marca suas ações, revolucionária de muitos dons, justiça, harmonia, retidão, longevidade, gerações alcançarão. Cristo está voltando, o noivo da igreja está chegando. É hora de estar anunciando a palavra da salvação. Cristo voltará, Ele é o juiz que nos julgará. E quando a trombeta tocar, chegará a hora de nos retirar. A sua segunda vinda acontecerá, que nada mais impedirá. Cristo vai voltar, todos os inimigos cairão e as muralhas ruirão. Cristo vai voltar, Ele te conhece muito bem e te ama como mais ninguém. Cristo vai voltar, clama, chora e adora, pois já é chegada a hora dele nos abençoar. Cristo vai voltar, o noivo da igreja vai chegar. E quando a trombeta tocar, chega a hora de nos retirar. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu sou a pastora Iora Gomes. Nós já estamos mais uma vez aqui nas nossas lives, fazendo as nossas lives mais uma vez. Essa live profética desta noite, iniciando a semana do mês de março, dia 1. É uma live que nós devemos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Esther. Abra sua Bíblia no livro da Esther, no capítulo 4, no versículo 1 em diante, onde temos como epígrafe a seguinte expressão: Esther promete interceder pelo seu povo. E diz assim a palavra do Senhor: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei, em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei. Havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e a fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai.
e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos seus eunucos, ou melhor, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito, que se publicara em Susã, para os destruir, para que os mostrasse a Esther, e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Só até aí. Nós estamos falando aqui de uma passagem do livro de Esther. E para você que não sabe, Esther, ela vivia em Susã com o seu primo, que a criou como uma filha, ainda vivendo em cativeiro babilônico, eles, mais o povo judeu. Certo dia, o rei decidiu, por conta da desobediência da rainha Vasti, substituir sua rainha. E aí todas as moças do reino persa foram até a casa do rei, foram chamadas à casa do rei, moças virgens, moças bonitas, e Esther estava no meio delas e foi escolhida para ser a rainha que iria substituir Vasti. Deus fez um grande mover na vida de Esther. Deus fez de Esther uma simples judia, rainha do povo persa, um povo que era inimigo do povo judeu e que oprimia o povo judeu no cativeiro, mas Deus, ele faz como ele quer na vida dos seus servos e servas. Só que Deus, quando ele faz algo para a minha vida e para a tua vida, né? Ele não faz por acaso ou sem motivo. Ele faz porque ele tem um propósito para cumprir na tua vida, na minha vida, um plano perfeito. Ora, Deus estava, por analogia eu posso falar, num grande jogo de xadrez, não é? Por quê? Porque Amã, que era inimigo do povo judeu, odiava o povo judeu, ele era descendente de Amalequita, e no passado, no tempo de Moisés, os Amalequitas foram derrotados pelo povo judeu, pelo povo hebreu, comandado por Moisés, e esse ódio vem de muito tempo. Amaleque, que era o rei dos Amalequitas, era, me parece, avô ou bisavô de Amã. E esse ódio passou de geração a geração, e Amã conseguiu o favor do rei Assuero e passou a ser um superintendente, um conselheiro mais importante do reino persa. Conseguiu ter a autoridade do rei, conseguiu prestígio, e todos que viam Amã, e quando ele passava, todos se curvavam, mas Mordecai não se curvava. Então ele ficou intrigado com aquela atitude daquele homem, porque todos rendiam homenagem a ele, mas Mordecai não. Quando ele soube que Mordecai era judeu, então ele armou um plano terrível, usado por Satanás, né, lógico, para matar todo o povo judeu, e assim ele conseguiu matar Mordecai.
O grande jogo de xadrez entre Deus e Satanás estava justamente aí. Satanás havia movido uma peça importante no seu plano malévolo contra o povo de Deus, tramando a destruição total da nação judia. E se ele tivesse conseguido, nós não teríamos, pelo menos da parte do povo judeu, a salvação que veio do povo judeu, que chama-se Jesus Cristo. Satanás, ele bolou um plano diabólico e terrível, e ia dar certo porque, como Amã conseguiu decretar a morte dos judeus usando o selo real, esse decreto não podia ser revogado de forma alguma. Então, depois que o rei dissesse sim, matem os judeus, num decreto, através de um decreto, certamente isso iria acontecer. Só que o Senhor, com a sua onipotência, sua onisciência e onipresença, sabia perfeitamente dos planos diabólicos de Satanás e moveu duas peças nesse grande tabuleiro de xadrez, chamado a Guerra do Bem e do Mal. A primeira peça foi Mordecai e a segunda foi Esther. Esther ele colocou dentro do palácio como rainha, e Mordecai ele colocou fora do palácio como um vigia de Deus, para ver e observar todas as coisas e para interceder e servir de elo entre o rei, Esther e o plano de Deus. É algo tremendo o que se passa nesse enredo tão lindo que é a história de Esther. Eu recomendo a todos vocês que vocês leiam desde o capítulo 1 até o último capítulo, né, que são 10 capítulos apenas. Vocês leiam a grande estratégia de Deus para derrubar Satanás. E aí sucedem-se outras situações nessa guerra de Amã em tentar desmoralizar Mordecai, e o ódio dele vai crescendo, porque todas as vezes que ele tenta, ele não consegue, e o ódio dele vai crescendo até que chega um momento, o grande momento dele conseguir finalmente convencer o rei Assuero a decretar a morte dos judeus no dia 13 de Adar. Essa era a data marcada para os judeus serem todos mortos. Esther estava dentro do palácio, não sabia de nada. Já fazia 30 dias que o rei não a chamava, e ela não poderia ir até a presença do rei, segundo a lei persa, dos medos e dos persas. Todos que chegavam até o rei eram chamados por ele, e aqueles que não foram chamados por ele, certamente morreriam, porque se ele não apontasse o cetro para a pessoa seria imediatamente condenada à morte. Aqui no capítulo 4 especificamente, eu fiz uma breve recapitulação de todos os capítulos para vocês entenderem o contexto dessa história e o porquê de tanto ódio, de tantas coisas que Amã fez contra o povo judeu e tentava destruir, quase conseguiu. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele está sempre atento e ele não dormita, e ele está sempre vendo as nossas aflições e os nossos problemas, e ele não mudou desde o tempo passado até os dias de hoje. Aqueles que ele considera povo dele, ele protege, ele livra. Satanás traça estratégias para destruir, mas ele vem com a sua própria estratégia e destrói todos os planos diabólicos do inimigo para tentar nos destruir, nos desmoralizar, nos envergonhar. E então Deus estrategicamente levanta Esther como rainha, faz Assuero se apaixonar por ela e
Esther caiu nas graças do rei e foi sua rainha. Porém, com um determinado tempo, ela estava há mais de 30 dias que o rei não a chamava para ter com ela. Nisso, o decreto, nesse período de afastamento do rei de Esther, o decreto é escrito. Amã consegue convencer Assuero a matar os judeus, porque era um povo que estava constantemente tramando contra o rei. Quer dizer, ele inventou um enredo, caluniou, fez uma grande injúria contra o povo judeu, e Assuero acreditou e disse: faça como achar melhor. Mas ele não havia dito que era o povo judeu. Primeiro porque Assuero conhecia perfeitamente o povo judeu e sabia que o povo judeu não iria tentar destruí-lo, porque era um povo que acreditava num Deus todo-poderoso e que tinha uma postura diferenciada. Mas Amã era tão ardiloso que chegou para o rei e disse: olha, tem um povo aí que está constantemente tentando te destruir, tentando te derrubar. Incita o povo a não pagar impostos, incita o povo contra vossa majestade, e nós precisamos dar cabo dessa nação, porque é nação perigosa. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nesta noite, que toda armadilha preparada contra a sua vida, toda armadilha de Satanás, toda calúnia, toda injúria, toda difamação que estejam tramando sobre a sua vida, não se aperreie. Deus, Ele vai entrar com providência de livramento, e Deus vai mostrar a verdade de todos os fatos. Não se inquiete, tenha fé, porque o Senhor vai agir. Nesse contexto, Deus, quando levanta Esther como rainha, existe um propósito específico que chegou no tempo determinado da providência de Deus sobre o seu povo. E quando Amã decreta a morte dos judeus, assim que Mordecai toma conhecimento do decreto, ele se culpa, e aí ele se veste de pano de saco e cinza e começa a clamar um clamor mas tão fervoroso, tão angustiante, porque ele se culpava por ter provocado essa situação, por não ter se curvado como os demais diante dele. Ele estava achando que Amã estava retaliando, e era realmente isso, mas na verdade o que estava por trás disso tudo era um grande plano diabólico de Satanás para destruir o povo judeu, e lá no futuro nós não termos Jesus Cristo como nosso Salvador. Não é? Tudo o que acontece na minha e na tua vida não é por acaso. Deus, Ele está no controle da situação, e todo o plano diabólico que esteja sobre nossas vidas, pois somos povo de Deus, o Senhor já sabe qual é o intento de Satanás no futuro, mas não se aflija. Deus guarda o nosso hoje e o nosso amanhã. Ele proverá todo o livramento e proteção que precisamos. Não se preocupe. Mas aí, voltando, aqui ao contexto do bíblico, o Senhor levantou essas duas peças de xadrez nesse grande tabuleiro, Mordecai e Esther, e deu xeque-mate no diabo. Esther, quando soube da aflição do seu primo, Mordecai, mandou saber por quê, como está dizendo aqui no capítulo 4. Mandou roupas, ele não quis vestir, para ele não ficar diante do portão do rei vestido de pano de saco, que era proibido, tinha que se vestir com vestes dignas. Ele não quis. Ela manda novamente saber, e ele vai revela o que foi que houve. Há um decreto para matar todos, e se você não interceder
ao rei pelo seu povo, você certamente também morrerá, porque se você pensa que você está isenta desse decreto, você está muito enganada. Muitos poderão se levantar e dizer, ela também é judia, mata ela, e ela ia ter que sofrer a penalidade porque se calou. Preste atenção, né? Ele diz aqui com outras palavras, mas eu estou explicando para vocês. Há coisas que Deus faz nas nossas vidas e nós devemos agir conforme o querer dele. Ele não levantou Esther por acaso, ele levantou Esther para um propósito que era justamente salvar o povo judeu. Sem a interferência de Esther nessa história, o povo judeu certamente não teria tido vitória. Deus, ele sabe perfeitamente como fazer para destruir toda a estratégia de Satanás na vida do seu povo. Esther, porém, respondeu que faria um jejum de 3 dias, ela e as servas dela, e solicitou que Mordecai orasse e jejuasse por ela, assim como todo o povo judeu. Obviamente que ela também orou. Quem jejua tem que orar. E ela orou pela sua nação e jejuou por ela. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que o jejum e a oração, principalmente quando é para uma nação ter o livramento da destruição, da morte, do mal, da injustiça, de tudo que está sendo feito por Satanás para que aquela nação seja destruída, tem um grande poder. Esther sabia disso. O povo judeu todo jejuou, até os animais não comeram durante 3 dias e 3 noites, e assim fizeram. E Esther, ao 3º dia, foi à presença do rei, dizendo para si mesma, se perecer, pereci, não fui mais chamada, o rei não me chamou mais, se perecer, eu pereci, mas eu irei adiante do rei para pedir pelo meu povo. A missão dela era essa, era se entregar nas mãos do Senhor e talvez até nas mãos da morte pelo povo judeu, porque Deus, ele quer muito mais de mim e de você. Quando ele te colocar no lugar que ele te prometeu, pensa bem no que eu vou te dizer hoje. Deus, ele faz porque ele tem um grande propósito. Pode ser que para você e para mim ainda não esteja muito claro esse propósito, esse plano, mas quando ele colocar você no lugar que ele determinou, não temas. Ele irá fazer uma grande obra, ele irá fazer uma grande, eita Deus, aleluia, um grande propósito e vai usar você como instrumento de justiça dele, como instrumento de paz, como instrumento de proteção ou de livramento ou de salvação. Não se refute, não se acovarde, aceite a sua luta. Lute as lutas do Senhor como sua e não tenha medo. Esther se entregou a uma situação extremamente perigosa e lá, quando chegou, ela conseguiu a graça do rei novamente, ele estendeu o cetro e a vida dela foi salva. Porque Deus, quando está no negócio, pode se levantar o espírito do governador contra a tua vida. Cai por terra. Tudo e toda e qualquer ameaça e oposição contra a tua vida cai por terra. Creia tão somente que isso é uma profecia muito forte para as nossas vidas hoje. E vamos fazer a partir de hoje o jejum de Esther. A partir de hoje, dia 1 de março, o jejum de Esther pela nação brasileira.
nós estamos correndo um sério risco, um risco ainda muito grande dessa pandemia, um risco muito grande de falirmos economicamente, porque nós estamos beirando a crise econômica, a maior crise econômica de todos os tempos. E eu quero dizer para vocês que se nós não orarmos pela nação brasileira, Deus não poderá salvá-la. Claro, óbvio que nós devemos orar pela nação brasileira para que todos venham a se converter. É evidente que Deus proverá tudo e todas as coisas. Mas enquanto Deus não vê que nós não estamos realmente fazendo algo em prol da grande coletividade, o Senhor vai ter muita dificuldade para salvar uma nação que é rebelde, que é feiticeira, que é cheia de concupiscências, que não quer saber de Deus. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que o povo judeu nesta época sofria de grande mal por conta da sua rebeldia, da sua idolatria, por conta de seguir outros deuses. E estavam num cativeiro, e Satanás aproveitou-se dessa situação para destruí-los de uma vez, mas Deus, ele conseguiu com duas pessoas, Mordecai e Esther, colocá-los num lugar estratégico para fazer com que o rei acreditasse na palavra de Esther, porque a conduta dela era irrepreensível e a conduta de Mordecai para com o rei também foi irrepreensível, porque no momento em que tramavam contra o rei, Mordecai viu todo o plano, denunciou, aleluia, e não havia como duvidar de pessoas que estavam mostrando o tempo todo e provando que estavam protegendo o rei e o reinado dele. A nossa real posição diante de Deus hoje, diante dos homens, diante de toda a nação, como cristãos, deve ser exatamente essa. Sem tomar partido, direita, esquerda, centro, vermelho, azul, amarelo, apenas orando ao Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de todas as nações da terra, independente de partido político ou não, ou de lados. Com Deus não tem isso, ele não faz acepção de pessoas. Que oremos pela nação brasileira, para que Deus possa salvá-la do abismo, do inferno, da crise econômica, que tende a ficar muito pior, e que essa pandemia realmente ela seja vencida. Deus, ele conclama a todos vocês a fazer esse jejum. Façam o jejum de Esther, faça pela fé, faça pela nação, faça pelas pessoas que estão à sua volta, que precisam de Deus, pelas que elas comecem a enxergar que o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus que pode salvar, que pode curar, que pode libertar, que pode livrar do mal. Vamos clamar mais ao Senhor, vamos nos humilhar mais ao Senhor, vamos buscar mais a Deus nesses momentos, porque nós estamos à beira da falência econômica. E enquanto nós não reconhecermos que Deus, ele é e será sempre o Senhor, nós estaremos caminhando cada vez mais para o abismo. Seja financeiro, seja espiritual, mas estamos cada vez mais declinando. Eu quero fazer uma oração por você, meu irmão e minha irmã que está aqui. Quero desejar a paz do Senhor para Márcia Tenório, de lá de Carnaíba, está aqui conosco de novo, e Hassane Landu. Quero desejar a paz do Senhor para Antônio Carlos, lá do Janga, meu amiguinho, né? Para Silva Rodrigues, para Áurea Cristina, minha amiga, para Zane Frazon Zanoni. E quero dizer para vocês que
nesse início de mês, nós vamos fazer o jejum de Esther e vamos apresentar nossa nação brasileira, as nossas finanças, as nossas aflições e perseguições e todo o mal que haja sobre as nossas vidas. Nós vamos, através desse jejum da Esther, você pode jejuar, tá certo? As horas que você aguentar, tudo tem que ser feito com sabedoria. Quem puder fazer, faça. Quem estiver fazendo, né, algum tratamento médico, etc., por favor, né? O tratamento médico é imprescindível, mas quem estiver em condições de fazer o jejum, faça. Da meia-noite de hoje até amanhã ao meio-dia. Se aguentar. Se não aguentar, vá até pelo menos às 9 da manhã. Tome seu café e siga seu dia. E apresente a nação brasileira ao Senhor para que Ele possa salvá-la desse abismo espiritual, financeiro que nos encontramos. Porque a crise econômica, ela está à beira do abismo. O final disso tudo vai ser o Brasil sendo estatizado para poder pagar dívida. Já está se vendendo aí os Correios, já está se vendendo aí a Petrobras, já estão falando em privatizar a Petrobras. Tudo isso para pagar a dívida, que não é uma bagatela não, é coisa de trilhões e trilhões de reais. E nós estamos aí passando por situações como aumento de combustível, aumento do gás de cozinha, aumento do alimento. O alimento está cada vez mais caro, a cesta básica está cada vez mais cara. E nós precisamos nos preocupar mais em buscar o Senhor, porque só o governo celestial pode dar cabo de todo esse mal que se chama inflação e crise econômica no nosso país. Não oremos só pelas nossas famílias, não oremos só pelo nosso umbigo, né, pelos nossos interesses, oremos pela nação, porque se a nação prosperar, nós todos prosperaremos. Pensem dessa forma, façam o jejum que conseguirem fazer durante as horas que eu falei, mas sacrifiquem um pouco de vocês por uma grande coletividade, porque o nosso país, ele está precisando de Jesus. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a intercessão de Esther pelo povo judeu e o jejum dela salvou a nação judaica. No dia 13 de Adar, o decreto de Amã não foi anulado, mas houve um contradecreto. Decretou-se que o povo judeu poderia se armar e se defender dos inimigos que iriam contra eles, contra a vida deles no dia 13 de Adar. E o povo reagiu e venceu todos que se levantaram contra ele. A nação judaica foi salva e tudo o que Deus planejou, o Senhor deu vitória ao seu povo. Satanás foi envergonhado e destruído. Todo o mal que Amã tramou contra Mordecai virou por cima dele, porque uma pessoa estava orando e intercedendo pela nação, e todo o povo da nação entrou num propósito e conseguiu vitória. Faça você o mesmo. Eu quero fazer essa campanha, a campanha do jejum de Esther, a partir de hoje. E vamos orar, porque a situação não está fácil. O salário aumentou um pouquinho de nada, mas as coisas todas que têm aumentado têm feito muita diferença no nosso bolso. E nós precisamos clamar mais ao Senhor
e eu tenho certeza absoluta que Ele vai vir com providência. Você crê nisso? Eu estou crendo. Eu vou fazer. Faça você também. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro em Tua presença, Deus Todo-Poderoso, e te dou graças, meu Pai, por mais um dia de vida, por todo o bem que me fizeste hoje, por todas as aflições e bênçãos que tenho passado, que Tu tens permitido na minha vida. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que Tu estás preparando o nosso futuro. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, eu te apresento todos que nessa live aqui se encontram, Senhor, e que eles, Pai, sejam convencidos e movidos a fazerem uma campanha contigo, a te buscar mais, a clamar mais a ti por tudo e por toda a nação. E em nome de Jesus, Pai, eu desde já apresento a nação brasileira, Senhor, e a crise econômica deste país. A crise financeira que está, Senhor, sobre todo o cidadão brasileiro. A crise econômica, Pai, que está inflacionando os preços dos alimentos, Senhor. A cesta básica está difícil, Pai, para muito pai de família comprar e ter o pão nosso de cada dia na mesa. O aumento dos combustíveis, Senhor. E tantas coisas que irão se passar, Pai, ainda, meu Deus, esse ano. Eu sei, meu Deus e meu Pai, que Tu estás julgando a terra, que Tu estás julgando a nação. Eu sei, Senhor, que muitas coisas que estão acontecendo é permissão Tua, para que possamos reconhecer-Te, Pai, e assim podermos clamar a Ti. E por isso, Senhor, pela fé que ainda tenho em Ti, Pai, eu Te peço, me fortalece, Pai, cada vez mais que eu continue a ter fé no Senhor. Deus, entra com providência nesta nação brasileira. Entra com providência, Pai, em nome de Jesus, nesta crise econômica, Senhor. Não deixa que o país abra falência, Senhor. Não deixa, Senhor, que aqueles que estão no poder façam pouco caso dos cidadãos brasileiros, dos trabalhadores que estão tentando sobreviver e não estão conseguindo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro por todos os governadores, prefeitos, eu oro por todo o governo federal, o presidente e todos os que estão no poder do Congresso Nacional, do Senado. Eu oro, Pai, por todos aqueles que estão lá no STF, Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai visitando a cada um deles, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que as estatais e todo o país, Senhor, estejam em Tuas mãos e que Tu sejas, Pai, finalmente o administrador que nós estamos precisando. Vem com a Tua justiça, a Tua paz poderosa e não permita, Senhor, que falte o pão nosso de cada dia nas mesas dos Teus servos e servas e de todas as famílias, Senhor, porque eu sei que Tu és misericordioso, meu Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, aceita, Pai, o nosso sacrifício de justiça. Aceita esta campanha em Tuas mãos, o jejum da Esther, Pai. Em nome de Jesus, este jejum é pela nação brasileira, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, as dívidas são muitas que esta nação tem, cada vez maiores. Os obstáculos, todo, Senhor, todo aquele, Pai, que acreditar que o Senhor é Deus e que esteja orando, Senhor, atenda as orações. Faça, Senhor, um grande milagre na vida de cada um de nós, mas principalmente no meio da nação brasileira, Pai. Que essa nação brasileira um dia reconheça o Teu nome, que seja chamada pelo Teu nome, Pai, e que seja salva, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não estou pedindo nada impossível, porque nada é impossível para Ti. Eu estou pedindo o que é possível para Ti fazer, porque Tu és o Todo-Poderoso, e eu creio que a nação brasileira pode ser salva. Faz um grande milagre acontecer na vida de todos os brasileiros, Senhor. Que as vacinas, Senhor, cheguem a todos de forma igualitária, Senhor. Que o Senhor possa providenciar todo o remédio, toda a vacina que todos estão precisando. Mas providencia, Pai, em nome de Jesus, soluções
de justiça e de paz sobre esta nação e sobre todos que estão sentados na cadeira, Senhor, e por acaso não estão fazendo o que te agrada. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aceita, Pai, em tuas mãos a campanha do jejum da Esther, como uma prova de fé da minha parte e da parte de muitos que eu sei que irão adentrar neste propósito, porque eu sei, Senhor, que a nação brasileira vai prosperar nas tuas mãos e tu poderás abençoar a todos que estão contribuindo, Pai, com suas orações, com seu jejum, para que tu possas, Senhor, abençoar-nos também. Cura a nação brasileira, Deus Todo-Poderoso. Livra a nação brasileira dos ardilosos planos de Satanás. Destrói as estratégias malignas do diabo e dos feiticeiros que estão a serviço dele contra a nação brasileira. Deus Todo-Poderoso, vai destruindo todo o mal, vai repreendendo toda a enfermidade que haja no alto da cabeça até a planta dos pés de cada um de nós, Senhor, que aqui está. Eu creio, Pai, na tua cura, eu creio, Pai, no teu livramento, eu creio, Pai, na tua providência. Deus, em nome de Jesus Cristo, caia por terra todo o mal sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. E se você crê, meu irmão e minha irmã, diga amém. Paz do Senhor, Zé Newton, Deus abençoe a todos vocês. Se você crê, faça esse clamor, esse jejum. Eu já disse a você que não é para fazer os 3 dias, né? Porque Esther fez 3 dias. O ser humano, ele consegue ficar 3 dias sem se alimentar. O corpo humano consegue. A partir do 4º dia ele já começa a definhar. Mas você e eu poderemos fazer a partir da meia-noite até as 9 da manhã, até as 12 da manhã, um jejum de 12 horas. Se você não conseguir, faça até as 9, né, da manhã. Mas faça crendo, faça como você puder fazer, como o seu corpo aguentar fazer. E creia tão somente que Jesus vai te abençoar. Jesus gosta e se agrada daqueles que oram por uma nação para que ela se salve. Faça o mesmo. Faça a sua parte, ok? Eu tenho certeza que o Senhor vai te prosperar, vai te abençoar, vai te livrar, vai te curar, vai dar o que você precisa. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E até a próxima live, se Deus quiser. E creia tão somente. As estratégias do diabo caíram por terra hoje. Vocês já estão de posse de vitória. Receba, que eu já estou recebendo aqui, tá? Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.